Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro do LBO. Boa noite, se você está vendo gravado, boa tarde ou bom dia, né? Depende aí do horário que você está aí. Aqui agora, no momento da gravação, é uma boa noite para quem está nos ouvindo aqui de forma presencial também, que vai poder abrir o microfone, fazer perguntas. É uma boa noite. Hoje nós vamos falar sobre estratégia e como acelerar os resultados do negócio da empresa. Para isso, a gente tem alguns convidados especiais que eu vou apresentar daqui a pouco, pessoas que estão no mercado já há algum tempo e tem bastante a compartilhar com a gente sobre esse assunto. Mas antes da gente começar a falar disso, Marcelo, tudo bem? Como é que você está, Marcelo? Olha lá, libera o microfone, aquele jogo... É isso aí, tudo certinho. Eu não vou aprender a fazer esse negócio de apresentação pela internet. Um dia eu aprendo. Legal, tudo certinho, Leandro. É um prazer estar aqui com os nossos convidados e espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui. E vamos lá, vamos conversar aqui sobre LBO. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Bora, gente. Lean Business Opportunity. Talvez seja até seja surpresa aí para os nossos convidados. Por isso que a gente vai definir durante os próximos minutinhos o que é isso, né? Esse acelerador de resultados para o seu negócio. O que é o Lean Business Opportunity? Nos últimos anos, Leandro e eu, a gente trabalhou de forma em paralelo e num determinado ano, 2019, a gente viu uma convergência muito grande de propósito. Está muito na moda, né, falar sobre propósito, sobre objetivo. E aí a gente pensou assim, poxa, o que a gente está fazendo tem tudo a ver. Aí a gente juntou esforços e daí nasceu, desde 2019, o LBO, o Lean Business Opportunity. O que é isso? É só um Canva, como vocês estão vendo aqui? Não. O LBO ele é mais do que um Canva, ele é uma ferramenta para a gente explorar e validar oportunidades de negócio. Fala-se muito hoje em já partir logo para a solução, criar aplicativos, já começar a criar soluções, mas com o LBO, que utiliza ali um modelo de pensamento e até mesmo uma abordagem enxuta para se fazer, né, o modo de fazer, a gente acredita que é muito importante, antes da gente partir para criar uma solução, da gente olhar para essa solução, pensar antes de solução nos problemas, pensar no contexto estratégico. Então, o LB é isso, é um produto de mais de uma década de desenvolvimento, do que a gente vem utilizando no mercado, no dia a dia, e dentro do LBO, a gente tem o conceito ali do BOOM. O que é o BOOM? Né? O Business Opportunity Model. É o modelo, esse modelo aqui que traz, vamos dizer assim, os 5 principais pilares ou elementos do LBO. O LBO não é um novo processo ou framework, é como eu disse, né, um modelo de pensamento. E ele busca promover essas novas possibilidades. A gente percebe hoje que muitas das vezes as pessoas pensam muito num viés de solução. Vamos partir logo para a solução, vamos criar logo uma solução. E esse modelo de pensamento é estruturado com esses 5 elementos. O que a gente vai destacar hoje é justamente a estratégia. E esse segundo pilar aqui, ó, contexto estratégico. E aí, para cada elemento, a gente tem uma pergunta-chave e aquilo que a gente vai investigar. Então, a pergunta-chave do pilar contexto estratégico é como que essa iniciativa se conecta com o negócio. Por quê? Porque quando a gente está pensando numa iniciativa, em algo que a gente quer resolver e que possivelmente dali vai sair uma solução ou algumas soluções, como que isso se conecta com o negócio que está criando, que está financiando aquela iniciativa e que está interessado nos resultados daquela iniciativa e quer se beneficiar daquela iniciativa. E aí a gente tem aquelas perguntinhas-chave ali, que é justamente o que a gente investiga.
a iniciativa ela tem conexão com as estratégias vigentes ou existentes? Quais são elas? Né? Como é que a gente conecta essa nova iniciativa de negócio com as estratégias atuais? E quais são os objetivos e resultados chaves que a gente vai perseguir? Muitas das vezes a gente utiliza a técnica ali de OKR para descrever esses objetivos chave. Então, assim, o Boom é esse modelo aqui, esse Business Opportunity Model, modelo de oportunidade de negócios, que estrutura, que fundamenta o LBO, e a gente, em cada encontro, está trazendo aí convidados. Hoje, especificamente, a gente vai falar de contexto estratégico ou, de uma maneira mais ampla, estratégia. E tem essa frase aqui que a gente gosta muito de reforçar nos nossos encontros, né? De que a gente tem que sair ali do jogo, do que precisa ser entregue para o jogo de facilitar o que precisa ser feito. Né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre isso, tá? Legal, muito bom, muito bom. Acho que a gente pode focar na gente agora, Marcelo, já pode até tirar o compartilhamento, aí depois a gente volta, porque tem 2 links aí para deixar no final, que é muito, muito bacana. 2 convidados muito especiais. Vamos conhecer um pouquinho, vamos descobrir quem são essas pessoas agora. Cristiano Heringer, boa noite, meu caro, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Leandro? Tudo jóia, uma honra tê-lo aqui. Fala um pouquinho para a gente aí de você, se apresenta. Legal. Primeiro agradecer aí você, Leandro, Marcelo, também pelo convite, e a ilustre presença aí do Sérgio, que estará junto comigo aí falando um pouco desse tema, né? E uma rápida apresentação, né? Eu sou o Cristiano Heringer, como foi colocado aí meu nome, mais conhecido como Chris, né? Então todo mundo odeia o Chris, em alguns momentos não, mas esse é da forma que eu sou mais chamado por aí. Ou no Rio de Janeiro, como costumam me chamar de Heringer, né? Eles gostam muito de me chamar pelo sobrenome, né? Não sei porquê, mas é legal, é interessante, né? Costumes. Hoje eu sou o diretor de negócios e soluções digitais na UPAR, né? A IT é uma consultoria bem nova, né? Tem 10 anos de existência no mercado, né? Ela é bem forte aí com a parte de transformação digital, já nasceu desse mundo. Tanto é que seus clientes ali, né, o primeiro cliente ali iniciando a operação há 10 anos atrás, foi um banco digital, né? Obviamente não ficou só em bancos, teve aí outros clientes na indústria, trazendo projetos de inovação, e eu, né, cheguei aí há exatos 3 anos atrás, né, faz 3 anos e 11 dias, hoje, onde a gente entrou exatamente nessa posição, né, nesse momento de definição de estratégias, exatamente para trazer ali para dentro de uma visão de crescimento da empresa, né, como a gente ia implementar, ou o que a empresa faria ali nesse sentido, né. Dentro da minha carreira, eu já fui professor universitário, professor de colégio técnico, dei aula em pós-graduação, né, participei também aí de várias posições, né, costumo dizer que na área de tecnologia eu já fiz de tudo um pouco, né, e recentemente, aí, né, nos últimos 7 anos, tenho me dedicado mais a essa visão mais estratégica, com cargos aí de diretor ou executivo em grandes empresas aí no Brasil, na área de tecnologia sempre, mas em segmentos, né, diversos aí da nossa economia. Muito bom, da teoria à prática aí, né, Cristiano? É verdade. Legal. Você já adiantou, a gente está com outro convidado aqui, o Sérgio Lembe. Boa noite, Sérgio. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Conheço o Sérgio já faz um tempinho, mas para quem não te conhece, Sérgio, fala um pouquinho aí. Quem é o Sérgio? Boa noite. Não vou repetir tudo que o Cristiano falou do agradecimento, então faço as palavras dele as minhas. Agradeço por estar aqui. Especificamente esse assunto que vocês estão abordando hoje é um assunto que me interessa bastante. Bom, eu sou um engenheiro que trabalhou 30 anos em multinacional, e nos últimos 10 anos, 11 anos, vem trabalhando com processos de consultoria ou em protocolo de consultoria.
Durante muito tempo, eu dividi minha carreira profissional com a carreira de consultor. Em 2017, eu resolvi abandonar um pouco esse modelo, me dedicar exclusivamente à consultoria e entrei nesse ecossistema de empreendedorismo aqui de Campinas. Então, estou em Campinas e muito voltado para esse ambiente de modelagem e desenvolvimento de negócio. Mas a minha vida inteira eu trabalhei com modelagem e desenvolvimento de negócio. Trabalhei na Embraer fazendo isso, depois trabalhei na Accenture fazendo isso, depois trabalhei na Padtech aqui em Campinas fazendo isso. Então, trabalho basicamente ajudando empreendedores ou ajudando o negócio a desenvolver novas modelagens ou novas formas de viabilizar e construir negócio. Atualmente, eu divido a minha consultoria com a Jumpers. A Jumpers é uma empresa aqui de Campinas que basicamente trabalha nessa lógica de construção e de modelagem e de visão empreendedora, modelagem de negócio e visão empreendedora. Muito bem, então temos dois convidados aí com bastante experiência sobre o que vamos falar. E aí eu já queria trazer uma primeira pergunta para vocês. A gente vai falar de estratégia, mas acho que para a gente falar de estratégia, vamos colocar todo mundo aí no mesmo lugar aí. O que é estratégia? Queria ouvir um pouquinho de cada um aí, o que vocês entendem que é estratégia. Um de cada vez? Vai, Cristiano. Pode ir lá, Sérgio. Sei que eu comecei me apresentando, então você começa com a resposta e eu complemento. Vamos lá. Vou dar essa oportunidade para você. Obrigado. Então, eu convivo com essa discussão do que é estratégia há quase 40 anos. Né? E ao longo desses 40 anos, a visão de estratégia para mim mudou bastante. Eu sou druckeriano por excelência, então toda a minha base, toda a minha lógica de pensamento está muito baseado na lógica de pensamento de Drucker. Então, ao longo desses 40 anos, eu vi essa função de estratégia mudar bastante. E hoje eu fico em cima do muro sobre dois aspectos, porque são dois contextos distintos. De uma maneira geral, quando eu penso em estratégia, eu penso num meio, num artifício, num estratagema, numa disseminação de conhecimento que tem como objetivo resolver um problema. Então, a declaração do problema é muito relevante e o objetivo que se quer atingir é muito relevante para se aplicar da forma mais adequada à estratégia. Então, dentro desse contexto, estratégia nunca está certa ou está errada, ela é boa ou ruim. E esse dilema que eu vivo hoje é que eu trabalho com empresas mais estruturadas e empresas menos estruturadas. Quando eu trabalho com empresas menos estruturadas como startup, o conceito e a função de estratégia tem uma dinâmica bem diferente quando eu trabalho em empresas muito estruturadas. Quando eu trabalho em empresas muito estruturadas, o conceito de estratégia é muito hierarquizado, né? Vem de cima para baixo, vem da definição de quem manda para quem obedece. E se você tem uma empresa que, apesar de muito estruturada, tem um entendimento sobre um trabalho mais colaborativo, sobre uma integração de processos ou de setores, você consegue até aqui compartilhar essa visão, fazer essa visão chegar em todos os níveis. Mas, na maioria das vezes, você tem assim, uma não concordância muito acentuada em várias áreas que executam tarefas com estratégias, às vezes, brilhantes, mas são totalmente incompatíveis com o que foi determinado pela estrutura, né? Então, tem essa estratégia que vem de cima para baixo, essa estratégia que se transforma em plano, essa estratégia que vira um protocolo, e quando vira um protocolo, dificulta bastante esse desenvolvimento dessa cultura de pensar colaborativamente, desenvolver soluções próprias, ter grau de liberdade para execução, né? Então, eu trabalho com essa estratégia, mas eu também trabalho com a estratégia da startup, onde a velocidade, a dinâmica do tempo te obriga a pensar em soluções e alternativas o tempo inteiro. Então, ela não tem tempo de virar um plano, ela não tem tempo de virar um protocolo, ela não tem tempo de virar um padrão. E, com o longo do tempo, ela vira um comportamento. Então, para mim, são duas visões bem distintas, né? A estratégia tradicional que vem de cima para baixo, com todos os problemas de comunicação que tem e todas as dificuldades de fazer uma integração clara
em todos os níveis de objetivos e de resultados, e a estratégia dos ambientes mais modernos, mais rápidos, com tempos de processamento mais rápidos, que transforma essa função em um comportamento. Mas, para os dois casos, eu defino a estratégia da mesma forma. A estratégia, para mim, é um grande experimento. E que você tem que observá-lo o tempo inteiro para garantir que o resultado que você alcança foi aquilo que você projetou. Fica muito mais claro quando eu penso nos movimentos ágeis, e depois do manifesto ágil ficou muito mais claro de entender isso, mas para quem não está nesse movimento ainda, ela ainda é muito dependente de alguém protocolando uma decisão que depois é compartilhada para todo mundo. Muito bom, muito bom. E aí, Cristiano? Depois dessa aula do Sérgio? Será que sobrou alguma coisa para falar aqui, né? Porque você que falou para ele primeiro aí, ó. Mas essa era a ideia, né? Assim a gente fica até mais tranquilo aqui para só dizer amém, né? Para as palavras que foram colocadas aí, né? De uma propriedade muito, né? Grande aí em cima do que é a estratégia em si, né? Eu gosto de falar muito assim, né? Que existem palavras ou existem termos que a gente utiliza muito no dia a dia e que para a gente é tão automático, é tão assim claro, né, que a gente não para pensar de fato no que aquilo, né, quando foi criado lá atrás ou quando foi definido lá atrás, né, o conceito daquela palavra, para que de fato ela servia, né? Eu gosto bastante, né, como o próprio Sérgio colocou aí, né, essa questão da estratégia ser utilizada como guia, né, ela ser entendida como um guia, baseado em padrões e planos ali que são, né, integrados ali, e, obviamente, né, isso tudo vai estar integrado ali com as principais metas políticas, né, as sequências de ações que uma organização vai executar, né, dentro de um ambiente todo coerente, né. Então, o Marcelo colocou logo na abertura ali, falando sobre OKR, falando sobre metas corporativas, sobre todo esse processo de entender ali, né, qual é o objetivo principal que a empresa quer atender ou quer seguir ali com essa, né, vamos usar a palavra, a estratégia, né? Então, pensando no raciocínio estruturado ali, a estratégia, ela tem aí componentes muito importantes, né? Mas o que motiva você a adotar uma estratégia, né? É um objetivo geral, você tem que ter um objetivo geral que você vai executar. E, obviamente, depois de você entender esse objetivo geral e fazer ali, né, vamos dizer assim, propor táticas, né, que aí você vai utilizar de padrões, planos, para poder propor essas táticas, e implementá-las, né? Tudo isso focando, né, em conquistar bons resultados, superar a concorrência, driblar outras ameaças aí que possam surgir pelo caminho, né? A gente está acabando de sair aí, né, entre aspas, saindo de uma pandemia mundial, onde muitas empresas tiveram que se reinventar, redefinir estratégias. Aquele conceito de estratégia a longo prazo mudou, né, praticamente ali para estratégias a curto prazo, com a ideia ali de você executar pequenos ciclos, né, e validar, que é um outro ponto bem importante que o Sérgio colocou ali, de que você executa e você a estratégia ela não nasce já sendo definida como uma boa estratégia, né? Ela nasce como estratégia. Se ela vai ser uma boa estratégia ou uma má estratégia, ela vai se provar com o tempo. O que define muito bem a capacidade das empresas em responder a isso e também, obviamente, ali a tomar as decisões corretas é o quanto de tempo que ela demora para descobrir que aquela estratégia não é boa. Então, esse tempo que a empresa leva para descobrir que a estratégia ela é boa ou ruim, vai definir, de fato, o sucesso, né, a taxa de sucesso daquelas ações, no que tange ali decisões de nível tático, né, e também implementado ali operacionalmente, e o quanto que ela vai conseguir ali de crescimento sustentável a partir dessas estratégias. Então, as estratégias, né, elas vêm ali com foco em crescimento, ou manutenção daquilo que existe, ou até mesmo investimento, né, dentro do cenário geral aí, de estratégias empresariais, né, e ela vai, obviamente, trazer, né, no que tange ali crescimento empresarial, uma possível ali penetração maior de mercado para aquela empresa, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos mercados, diversificação. Isso tudo veio muito claro para a gente aí com a pandemia, né? Isso tudo trouxe para a gente aí a partir desse novo, né, normal ali, né, todas as empresas tendo que sair
daquele processo tão braçal ou tão dependente ali de uma interação humana para alguns processos automatizados, para algumas ações ali que se tornaram digitais e antes elas eram executadas por pessoas, por exemplo, né? Isso tudo devido aí à necessidade do distanciamento social em alguns momentos. Não quero jogar aqui a culpa toda de toda essa bagunça ou de toda essa necessidade ser gerada em cima só, né, da pandemia, mas a gente entende que a estratégia, né, de crescimento empresarial, a estratégia no cenário geral, ela já vinha caminhando para esse processo, né? Então, ela foi acelerada, né, automaticamente aí por motivos que já conhecemos. Então, termino aqui, né, o meu comentário sobre estratégia, né, falando um pouco mais aí nesse sentido, trazendo até um pouco do dia a dia. Eu acho que, como foi colocado pelo Sérgio, bem interessante, a empresa que eu estou hoje, ela executou aí boa parte dessas estratégias focadas aí em mercado. Então, pensando em desenvolvimento de produto, ela lançou produtos focados ali em white label para pequenos bancos ou bancos que não têm um canal digital a gosto ali para poder fornecer para seus clientes, ou até mesmo clientes não bancarizados que queriam se tornar bancos. Então, ela forneceu um produto nesse cenário. Ela se desenvolveu no mercado, atendendo outros nichos e outras empresas, né, que tinham uma necessidade ali de conhecimento em transformação digital e tecnologia. Então, ela veio para poder apoiar nesse sentido. E a diversificação, né, porque nós falamos aqui, estávamos até conversando antes do nosso call aqui, sobre algumas coisas que as empresas estão fazendo e muitas vezes elas não têm ali uma capacidade ainda ou maturidade, ou até mesmo a coragem de executar determinadas ações, e aí ela conta com consultorias estratégicas, com consultorias especializadas, que vão auxiliá-las não só em definir essas estratégias baseadas em metas ali, né, bem claras, como também essas empresas vão auxiliá-la a validar, né, se aquilo é ou não uma estratégia interessante para seguir, dar todo o suporte no sentido de consultoria, no sentido de processos, no sentido de metodologias, para que essas empresas conquistem esses bons resultados, né? Então, em resumo, eu entendo que a estratégia, ela faz parte do nosso dia a dia. Ela não é só, né, dentro do ambiente corporativo, mas até mesmo se a gente for pensar na nossa situação ali como profissionais, sendo de tecnologia ou não, nós temos que ter uma estratégia de carreira. Então, para tudo, a estratégia ela está, né, no nosso dia a dia aí sendo aplicada e sendo desenvolvida. Então, era isso. Tem bastante coisa aí, hein, Leandro? Eu queria destacar, assim, vamos começar pelo comentário ali do Sérgio. Acho que a gente hoje, às 11h30, meia-noite, a gente está terminando o bate-papo aqui. Mas vamos lá. Eu achei interessante o que o Sérgio trouxe ali, e aí eu queria explorar um pouquinho sobre isso, quando o Sérgio falou começou a falar estratégia, de virar um plano, e depois se torna um comportamento. Foi isso, Sérgio, que você falou? Foi isso. Em que sentido? Estratégia é um exercício de pensamento, sempre. Sim. E quanto mais evoluído é o ambiente, e quanto mais desenvolvido é esse mecanismo de troca de informações de comunicação, mais pessoas participam desse processo. Então, a estratégia é um repositório de conhecimento, de experiências dentro de um ambiente corporativo. Da minha forma de entender, quanto mais comportamento o pensamento se torna, mais fácil é discutir internamente dentro do ambiente esses mecanismos estratégicos. Me preocupa muito quando eu transformo a estratégia num plano, simplesmente num plano, e passo a confirmar isso como um padrão. Então, antes de virar um comportamento, antes de virar um hábito, eu instituo um padrão. E o ambiente passa a seguir aquele padrão, e ele passa a repetir aquele padrão, porque é isso que os planos fazem. Quando eu simplesmente transformo uma estratégia em plano, e ela não é um comportamento, quando o plano falha, e todo plano falha, por definição, por premissa, todo plano falha, fica aquela dúvida de responsabilidade, né? A responsabilidade de quem? De quem definiu a estratégia
e que fez a leitura equivocada do objetivo ou do resultado esperado, ou minha, que executei bem, executei mal, ou não entendi. Então, eu faço essa distinção porque quando eu estou num ambiente onde a estratégia formalmente vira plano, eu tenho uma preocupação muito grande com esses mecanismos de desenvolvimento ou desse conceito de liberdade de atuação de cada colaborador dentro desse contexto. Então, definição de grau de liberdade, grau de responsabilidade, adequada composição de qualificação, validação de resultado, o entendimento de todo mundo sobre resultado bom e resultado ruim. Essa é a minha preocupação nesse ambiente. Quando a estratégia, por exemplo, dentro dos ambientes das empresas mais modernas ou das organizações mais modernas, e aí, de uma maneira geral, eu vou encapar a startup, desde o começo, desde o primeiro momento, todo mundo nasce com os mesmos objetivos. Todo mundo, uma startup, logo no começo, não tem uma definição clara de responsabilidade, então todo mundo é responsável, todo mundo participa, todo mundo constrói esse movimento, todo mundo constrói esse pensamento. Existe uma comunicação muito clara, uma troca muito, muito forte de experiências. Então, esse, para mim, são dois contextos que, quando eu vou discutir estratégia, eu tento muito entender se a estratégia é discutida dentro do protocolo empacotado ou se a estratégia é discutida dentro de um protocolo mais dinâmico, em onde o ambiente ou os grupos têm mais liberdade para assumir essa ou aquela posição e, obviamente, assumir a responsabilidade sobre o resultado. Normalmente, a característica mais que difere um ambiente do outro é que, nesse ambiente empacotado, quase ninguém é responsável pelo resultado. Num ambiente menos empacotado, todo mundo é responsável pelo resultado. Então, eu diria que isso é um processo de evolução, né? A estrutura de negócio tende a evoluir para esse movimento das startups. As startups, elas trazem essa contribuição, né? A lógica colaborativa. O Manifesto Ágil trouxe essa lógica do discurso do trabalho executado de forma colaborativa. Então, eu acho que essa é a diferença básica. Então, de um lado, eu tenho mais comportamento, de outro lado, eu tenho mais padrão estabelecido por um terceiro. Quando é de um terceiro, dificilmente, a chance que eu tenho de não adotar aquilo como comportamento é alta. Eu posso seguir, mas eu não transformo aquilo em comportamento. É basicamente essa a diferença. Bom. E aí eu queria pegar um ponto do Cristiano, que ele comentou, e trazer uma pergunta que eu acho que conecta muito com essa fala aqui agora do Marcelo e do Sérgio, que é o tempo de aprendizado, né? Você estava falando, você concordou com o Sérgio ali que a estratégia ela não é certa, né? Ela é uma boa hipótese que nasce ali para guiar, para ser um norte, mas o Sérgio também comentou que como todo plano, ela vai ter pontos fortes, vai ter pontos fracos, o mundo vai mudar, coisas vão acontecer ali, ela em algum momento ela vai falhar de alguma forma. E aí você traz a ideia do aprendizado, né, Cristiano? Assim, quão importante é ou quão rápido eu consigo aprender. Como é que você tem visto isso nas empresas? Assim, estamos aprendendo mais rápido? Estamos aprendendo no tempo certo? Ou ainda estamos muito devagar nessa resposta? Como é que você tem visto o mercado? Bem interessante essa colocação sua, Leandro, e até o Sérgio deu uma boa aprofundada sobre o tema, né, falando ali um pouco do conceito da colaboração, todo esse processo que veio aí com o mundo ágil, né, os vários processos ágeis sendo aplicados em diversas camadas aí, não só mais ali num processo de desenvolvimento de software, mas também subindo para as camadas de negócio com visibility e outras metodologias, outros processos bem interessantes que vão ajudar, né, essas empresas a poder pensar de uma forma diferente, né. A gente tem, dentro do processo que eu tenho acompanhado aqui com algumas empresas, né, e algumas delas também startups, a gente entende que, cara, é uma realidade, as startups, elas nascem já num cenário um pouco, vamos dizer assim, mais conturbado, então elas têm que ter um processo de estratégia ali mais dinâmico até, então a revisão da estratégia ela acontece com mais frequência e em tempos menores, e as validações dessas hipóteses, né, como colocado por ti,
ela é muito importante e ela tem que ter um prazo, né? Então, você tem ali, né, todo um processo que hoje, no que tange ali, né, a construção de estratégias de grandes empresas, elas estão também tendo que entrar, né, nessa seara, estão tendo que se adaptar, estão tendo que pensar também as estratégias não mais a longo prazo. Óbvio, as empresas grandes, elas têm estratégias, né, de curto, médio e longo prazo, isso muito bem definido, você tem um corpo diretivo muito grande, pessoas pensando diariamente ali em como executar, implantar, toda a parte tática e tudo mais. Porém, da forma que se era feito anteriormente, né, o período o intervalo em que você fazia ali uma validação disso era muito maior, né? Hoje as startups, elas fazem isso praticamente semanalmente, né? Tem startup aí que, né, no começo ali da vida dela, ela começa ali fazendo estratégias, passou uma semana, ela já muda uma estratégia ou outra, ela vai testando hipóteses, ela vai errando, ela vai acertando, né? Quando ela erra, ela pensa como ela poderia executar aquilo diferente, e aí, obviamente, entra o papel importante aí dos consultores, das pessoas que estão ali dando esse suporte para ela, quer sejam os diretores da empresa, quer sejam pessoas específicas para esse fórum, mas isso tem acontecido, isso tem se tornado muito comum em todas as empresas que eu tenho participado, né? Isso desde bancos grandes, empresas, vamos dizer assim, recentes, empresas mais, vamos dizer assim, conservadoras, né? Isso tudo tem acontecido. Obviamente tem que salvar as proporções, né? Não é tão fácil, né? A gente, né, tem algumas analogias aí que a gente pode criar, né? Então, por exemplo, você pega um barco de pesca, você vira o timão ali, você faz uma curva rapidamente e você dá meia volta, né? Você pega um transatlântico ou um grande petroleiro, para ele fazer uma meia volta, ele demora dias, algumas circunstâncias, dependendo do peso que ele estiver levando e do local que ele estiver, né? Então, isso tudo vai depender muito. E as empresas já entenderam que elas sendo esses grandes petroleiros ou grandes cruzeiros, aí, né, navios de cruzeiro, elas têm que começar a buscar alternativas para que ela não fique tão pesada ou tão lenta na hora de tomar essas ações, né? A gente tem, dentro do contexto ali, né, que nós acabamos falando, nessas estratégias aí de crescimento empresarial, muita coisa acelerada aí nesses últimos momentos, né, nesses últimos meses aí, né, nós tivemos, ou pensando anos, né, as empresas tendo que redefinir essas estratégias, e agora até com algumas questões até que antes a gente não percebia tanto, né, nas startups, que é a questão financeira, né? Então, como que as empresas estão se comportando agora para dar resultado, né? Anteriormente, as empresas recebiam aportes, entrava em dificuldade, recebiam mais aportes, entrava em dificuldade, recebiam mais aportes. Uma hora, alguém acreditava que ia dar certo, né? E em alguns momentos a empresa dava certo, e em outros momentos não, né? Então, tivemos aí grandes investidores em startups que nós podemos ver aí notícias na mídia, nos jornais que falam sobre economia. Essas empresas estão abrindo concordata, estão assumindo ali rombos estratosféricos, né, de investimento que não tiveram retorno, e isso gerou prejuízo muito grande para essas empresas, e outras que conseguiram, né, trazer grandes resultados com empresas ou startups que foram criadas e incubadas, ou até mesmo receberam aportes dessas empresas, que tiveram boas estratégias e conseguiram ali obter resultados e trouxeram, obviamente, ali, né, vamos dizer assim, o que nós chamamos de break-even, né, que é o momento onde a empresa deixa só de gastar e passa também a ter uma receita que paga os seus gastos, né? Então, ela para de só consumir financeiramente a receita que ela tem, ou o fundo que ela tem ali de investimento, né? E ela passa a sobreviver né, com seus próprios pés ali, um momento, né, de seguir com a sua vida, né, como empresa, tá? Não sei se eu respondi toda a sua pergunta aí, Leandro, não sei se eu esqueci. Não é uma resposta sim ou não, né? A resposta é um pouco mais complexa, né? É isso aí. Eu sei que bateu pontos, agora não sei se foram todos. Não, foi bacana sim. Ó, a vantagem de estar ao vivo aqui é isso, ó, é poder fazer pergunta aqui, interagir com os nossos convidados, com todos nós aqui. Josemar, boa noite, Josemar, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Talvez não tenha como o Leandro falou, não tenha uma resposta correta ou não correta, sim ou não,
mas eu queria dividir aqui uma questão que eu estou passando atualmente, né? Acabei de passar, que é uma fusão entre empresas. A estratégia, ela está muito ligada ali, os projetos de fusão, a resultados, né? A trazer resultado a partir do momento que a gente estou fundindo com uma outra empresa. Mas o quanto vocês acham que a estratégia, junto com aquela liderança que está tocando esse bumbo, né, para que tudo isso aconteça, também tem que estar muito alinhado à cultura das duas empresas que vão gerar uma nova newco, uma nova companhia. Como que vocês veem isso no contexto da estratégia também? Muito bom, boa pergunta. Uma... Eu vou tentar uma parte. Eu já passei por isso várias vezes na minha vivência corporativa, né? Então eu vou te dizer como é que eu vejo isso. De uma maneira geral, quando se pensa no M&A, todo mundo pensa no melhor resultado econômico-financeiro do negócio o novo negócio que vai ser estabelecido. Obviamente que se pensa também numa lógica de mercado, se pensa em questões de estrutura. Eu vou deixar essas questões de lado. Porque o que todo mundo esquece nesse processo de M&A é de cultura. Então, não existe um trabalho que seja feito para adequar a cultura. E não estou dizendo que as culturas têm que ser... Alguém tem que passar um rolo compressor por cima e construir uma cultura nova, mas, pelo menos, entender e identificar as principais diferenças é muito relevante para que esse processo de M&A funcione. Eu sou consultor e faço consultoria há muito tempo. Vou te dizer que, quando a gente chega numa empresa, se você tiver alguma dúvida sobre que tipo de problema você precisa resolver numa empresa, você pode começar falando de comunicação, que é um problema-chave que todos os negócios têm. Então, o grande problema do M&A é que a estratégia de comunicação ela é muito falha sempre. Então, o que vai acontecer? E é normal que isso aconteça. Se tentar misturar todo mundo, vai acontecer uma separação natural, porque vai haver uma concorrência. Se separar por função, por atividade, por grupo, vai ter uma reação natural que esses grupos separados, esses microfeudos que são formados, eles normalmente competem do ponto de vista de convergência ou divergência de processo. Então, o grande sofrimento de um M&A é exatamente essa falta de pensamento estratégico em relação a como eu comunico, como que eu valido. E tem uma outra coisa também, que o M&A parece que é uma coisa que só pertence a quem toma decisão, né? Todo mundo esquece que tem um grupo de pessoas embaixo que são produtores de valor e produtores de receita desse ambiente, que eles precisam também participar de alguma forma desse processo. Então, os poucos M&As que eu vi que não houve muito sofrimento foi onde se discutiu bastante essa questão da cultura e foi feito um trabalho muito grande antes de alinhamento dessas expectativas. E quem fez esse alinhamento foram os grupos, não os gestores, tomadores de decisão. Então, eu te digo assim, considerando a experiência que eu tenho, vai dar BO, porque dá sempre BO. Já deu, Sérgio. Então, assim, abraça... Entenda o sofrimento, mas não abrace a dor, entendeu? Entenda o sofrimento, tente tirar o máximo de proveito dessa situação. Eu sou da velha guarda, na velha guarda era no chicote que as coisas funcionavam, agora não pode ser mais no chicote. Então, perceba que essa questão colaborativa, essa junção de conhecimento, de esforço, é muito relevante para esse objetivo novo que foi criado, que normalmente, quando se faz o M&A, tem um objetivo de curto e médio prazo muito maior do que os dois ambientes. Então, eu acho que a construção tem que ser feita dentro desse ambiente. Então, é um movimento que vai acontecer dos dois lados. Tá? Se o corpo diretivo demorar muito para tomar essa decisão, essa massa vai tomar uma decisão por ela própria e vai fazer essa acomodação. Existe uma questão que é quem comprou e quem foi comprado também. Né? Então, existe
apesar que no discurso não vai acontecer isso, mas naturalmente esse caminho é levado quem comprou e quem foi comprado. Então, mas vou te falar uma coisa. Quem comprou por alguma vantagem que esse negócio que foi comprado oferece. Sim. Então, assim, é óbvio que nas redundâncias existe a probabilidade de se favorecer o comprador e não o comprado. Mas o que precisa ficar claro é que tipo de vantagem um negócio comprado, adquirido, oferece nesse novo ambiente, e fortalecer esse mecanismo, entendeu? Então, essa é uma construção que é doída, Josemar, não tem solução sem dor, já que não se pensou nisso anteriormente, entendeu? Sim. Acho que até é interessante que a ideia, né, que surge aí muito forte quando se construiu esse conceito de fusão, era de que as duas empresas deixariam de existir para uma nova empresa ser construída por essas duas empresas aí como sucessora, né, vamos dizer assim, desse legado, né? Na prática, não é bem o que acontece, como nós vimos aqui, é um cenário bem complicado, né? Infelizmente, não se aproveita tanto nesses processos de fusão, no sentido de pegar o que é de melhor em cada empresa e transformar a empresa nova, vamos dizer assim, nessa linha, né, de pegar tudo que é de bom de uma, jogar nessa empresa nova, pegar tudo que é de bom de outra, jogar nessa outra empresa nova, e não simplesmente só executar a política, né, que é o que acontece muito ali, a política do voto, né, então eu mando mais porque eu comprei mais ações, então eu mando mais, então vai ser do meu jeito. A comunicação, como o Sérgio bem colocou, ela é bem importante, porque não só ali, né, no nível estratégico, mas a forma com que se comunica para quem está na base da pirâmide ali, muitas vezes se perdem muitos talentos, né? As pessoas elas acabam ficando com medo do processo, e se ela tem um bom posicionamento, uma abertura no mercado, ela sai antes de ver o que vai acontecer. E muitas vezes ela acaba deixando o barco ali e aquela empresa se torna um sucesso, se torna um case legal de fusão, e isso não é tão ali, né, vamos dizer assim, agradável. Essas estratégias, elas são bem legais, eu acho muito interessante, né, mas tem aí o jogo, né, corporativo, esse jogo empresarial, ele é um jogo que realmente não é para amadores, e tem casos ali, por exemplo, que empresas compram outras com a estratégia de fusão, mas na verdade é para deixar de existir um concorrente. Então, isso tudo tem que se entender muito bem, e aí entra, né, realmente eu concordo com o Sérgio aí, a importância da comunicação, para que as pessoas que estão na base entendam de fato o que vai acontecer. E não é só comunicar, é na prática mostrar que o que está sendo comunicado é o que está sendo executado, porque eu também já participei de processos... Realidade versus expectativa, né? Exato. Olha, nada vai acontecer, e aqui embaixo está o RH chamando a galera e de repente sumindo as carinhas ali dentro do meeting. Né? Semana passada foram 70 demitidos, então. Legal. Esse alinhamento, acho que faz sentido em todo lugar, né? O Sérgio tinha trazido ali a questão da comunicação, eu acho que faz sentido, sendo fusão ou não fusão, eu acho que a grande dor está em comunicar, principalmente nessas estruturas que são maiores, aí conseguir, de forma efetiva, comunicar, alinhar todo mundo, né? Eu acho que tem uma dor clareza, bem grande, né? Aí. Clareza e transparência. É isso aí. Ricardo, você tinha levantado a mão, depois você baixou, eu não sei se a pergunta está aí ainda. Vamos lá, vocês me ouvem bem aí? Sim. Bora. Bom, minha dúvida é um pouco também sobre comunicação, né? Na questão da estratégia, eu vejo muito que as estratégias, elas são definidas para que a gente consiga atingir as metas, né? Normalmente, uma estratégia, ela parte de uma meta, né? E como eu trabalho em tecnologia, eu percebo que nem sempre a meta que a empresa quer atingir é a mesma meta que o funcionário quer para a carreira dele, né? Então, um exemplo, a empresa tem uma meta lá de faturamento, de cliente, satisfação do cliente, por aí vai. E do lado da tecnologia tem lá o desenvolvedor que quer trocar o framework que está sendo utilizado, quer utilizar uma nova linguagem de programação, né? Então, quando a empresa define uma estratégia para atingir a meta dela, não vem de acordo com o que o funcionário está esperando, o funcionário final lá, a ponta final, né? E aí vem a questão de como comunicar isso gerando motivação, que eu acho que é o mais difícil.
né? Porque às vezes você leva a estratégia que a gente vai desenhar, ela não tem nada a ver com o que o funcionário está esperando para aquele momento da carreira dele, e como que a gente consegue fazer isso e trazer essa motivação extra para o funcionário. Legal. Na época do chicote ali que o Sérgio falou, era só dar umas instaladas, né? Exato. Hoje a dor é outra, né? Eu nasci numa estatal controlada por militares, então você imagina que o chicote era muito mais pesado, né? Mas, Ricardo, vou te falar uma coisa, que é assim, principalmente você está num ambiente que desenvolve soluções, e que é uma natureza de negócio muito diferente dos outros negócios convencionais, né? Porque eu faço essa separação porque são distintos. Quando eu falo com alguém que desenvolve solução, que produz código, e falo com alguém que produz qualquer solução física diferente, a conversa é muito distinta. O nível é distinto. São problemas bem distintos. Então, assim, o que eu tenho percebido que resolve esse tipo de problema, esse tipo de insatisfação, são os desenvolvimentos mais estruturados de células de inovação, sabe? São construção desse tipo de movimento, desse tipo de estratégia, desse tipo de recurso para atingir um determinado objetivo, trabalhando em grupos menores, compactos e, de preferência, com interferência externa, com personagens externos, com players externos. Então, você monta um grupo desse e traz um cara que não tem nada a ver com a organização para construir, para apoiar essa discussão. Tem duas maneiras desse grupo reagir, e eu tenho visto isso bastante. Quando o ambiente traz uma função ou traz uma definição que é contrária àquilo que esse grupo quer, esse grupo, dentro desse ambiente que é de um pouco mais liberal, existe um processo, existe uma certa tensão, mas existe um processo de acomodação e de validação da solução. É muito importante que quem está no nível falando no nível mais baixo da decisão, né? É muito importante que ele defenda um ponto de vista, que ele tenha essa posição, que a célula tenha essa posição. A célula é suficientemente forte, ou o grupo de desenvolvimento é suficientemente forte para mostrar essas questões. O grande problema que eu vejo é que o cara que desenvolve código fala numa língua que não tem nada a ver com o cara que vende produto e que vende solução. Então, o problema não é só de cima para baixo, o problema é de baixo para cima. A conversa é muito difícil. É muito complexo você sentar com um grupo de desenvolvimento, principalmente com os caras que vão fazer aquela mágica toda, e fazer esses caras produzirem uma declaração muito clara dos porquês aquela solução, aquele framework, aquela construção, daquele jeito seria melhor do que está sendo proposta. Isso, para mim, é claro de estruturas que têm um defeito grave de comunicação e que esses protocolos eles não estão bem estabelecidos. Eu estou fazendo um trabalho numa empresa hoje que montou um grupo desse, mas tem um cara que manda e muda todas as determinações do grupo. Nós fizemos um discovery gigante, fizemos entrevistas com um monte de gente e chegamos numa definição de produto. O dev lá ficou super feliz, porque caminhava um pouco na direção do que ele queria fazer, fez uma proposta linda, ficou um trabalho lindo, maravilhoso. Fomos apresentar para o PO, nem sei se eu posso chamar ele de PO, mas fomos apresentar para esse cara, e esse cara falou, não, esse que eu quero vai ser do meu jeito. Então não adianta, entendeu? Não adianta você, que é dev num ambiente desse, sofrer por causa dessa restrição, porque você vai encontrar esse tipo de restrição em quase grande maioria das empresas. Não existe esse paraíso de que tudo funciona bem, que a comunicação é super transparente, que ela não tem nenhum degrau, que ela não tem nenhuma diferença. Isso não existe. Eu não encontrei nenhum lugar desse ainda. Então, assim, o que é preciso é entender quais são os mecanismos e qual é a estratégia que você usa para diminuir esses atritos, né? Então, tem um trabalho muito importante de diminuir atrito. Eu trabalhava na Embraer, né? Então, quando a Embraer foi privatizada, que o Maurício Botelho assumiu, o Maurício Botelho, numa discussão que a gente estava fazendo lá, e alguém falou assim, isso é uma negociação, a gente tem que defender sempre o ganha-ganha.
Aí o Maurício Botelho falou assim, meu amigo, na vida não existe ganha-ganha, existe perde-perde, da seguinte forma, eu sempre vou pagar mais do que eu quero e alguém sempre vai receber menos do que quer. Então, quando existe consenso dessas diferenças, quando esse acordo é possível fazer, eu não tenho tudo que eu quero. Isso se repete dos dois lados, mas existe um consenso de que aquela decisão naquele momento é mais relevante para o resultado que você está propondo, tudo funciona, até o desconforto de estar desenvolvendo uma solução que não é que você quer. Então, a culpa não é só de cima para baixo. A culpa também é de baixo para cima. Se eu quero essa maturidade para poder discutir, se eu quero essa maturidade para poder enfrentar, eu tenho que estar disposto a confrontar esse tipo de situação. Em ambientes onde essas estruturas mais modernas, onde existem células de inovação, ou são montados squads bem estruturados para poder executar um projeto, isso é mais fácil. Isso transita de forma mais tranquila. Mas, cara, minha experiência é difícil achar esse ambiente liso, tá? Quase nunca eu vejo. É interessante aí esse ponto colocado, né? Até aqui a gente concordou 100% em tudo que a gente foi falando, né? Então, já para levantar um pouco de polêmica, né? Eu concordo parcialmente com o que foi colocado, né? Aí vou explicar por quê. Nós temos uma cultura, né? Essa cultura, ela já é enraizada no brasileiro e ela tem alguns vícios, né? Se você pegar outros povos, outras culturas no mundo, a forma do comportamento, né? O comportamento do profissional, principalmente ali, ela é diferente, né? Então, quando eu ouço o Ricardo colocando ali de que, poxa, a minha expectativa profissional não está alinhada com a expectativa da empresa do que seriam objetivos estratégicos da empresa. Na minha visão, os objetivos estratégicos da empresa não atendem o que eu, como profissional, quero atingir daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, não sei, né? No prazo ali que ficou ali definido para ti. Na minha vivência, eu sou uma pessoa nova, né? Eu tenho só 44 anos de idade, né? Muito mais novo que o Marcelo aí, né? Ainda tenho os cabelos aqui, quase todos, né? Um pouquinho mais que o Marcelo. A gente estava disputando quem ia perder os cabelos primeiro, mas o Marcelo está ganhando de mim. Voltando aqui ao contexto, a gente fala muito sobre a comunicação, né? De que vem de cima para baixo ou de baixo para cima, mas de fato, isso aí, na verdade, nada mais é do que um erro de alinhamento de expectativa, que é outro aspecto, é outra visão da comunicação ou de como o seu trabalho vai ser realizado. Alguém em cima, né, não está vendendo bem a estratégia de como ela deveria ser vendida, para que você tenha certeza de que você fazendo parte dessa estratégia, mesmo que aquilo não seja algo que você goste para aquele momento seu, da tua carreira tal, que você entenda que aquilo é importante e que você, em dado momento, você vai ter a sua oportunidade de colocar o seu ponto de vista. Mesmo você sendo dev, você sendo um QA, você sendo um analista, você sendo um gerente de projetos, não importa a tua posição dentro da corporação. Hoje, as empresas cada vez mais, elas não estão tão verticalizadas, elas estão, né, cada vez mais horizontais, e nesse aspecto, cada vez mais as empresas estão convidando as pessoas a participarem desse planejamento estratégico. Tem decisões que vão ser tomadas por diretores ou por pessoas que estão, né, lá no topo da pirâmide? Sim, tem decisões que têm que ser feitas sim e são até necessárias para que a empresa sobreviva em alguns momentos, né? Quer dizer que são decisões certas, são as melhores decisões? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que são decisões que foram tomadas e que elas vão ter que ser executadas. E até, assim, pensando friamente, né, você estando dentro ou não desse processo, a empresa ela vai continuar existindo, ninguém é substituível. Outro ponto de vista, no teu aspecto, você também pode tomar a decisão de dizer, cara, eu não concordo com essa estratégia, vou sair e vou procurar, né, um mundo maravilhoso. Aí sim eu concordo com o Sérgio, né, um mundo maravilhoso da empresa que isso funciona, que isso existe e que eu vou me conectar ali com tudo que está acontecendo. Também isso é uma utopia, tá? Não existe um ambiente corporativo 100% garantido que você vai estar, de fato, ali com as suas expectativas profissionais alinhadas com as expectativas de objetivos e entregas ali estratégicas de uma corporação. No RH, quando você faz a entrevista para entrar, as expectativas que você tem são todas atendidas e as que a empresa tem também com o teu trabalho são todas atendidas. Na prática, quando começa o dia a dia do trabalho, os dois têm frustrações, tá?
Agora, na balança ali, quem está sendo mais frustrado, né? Quem está frustrando mais o outro, como que isso está acontecendo? Isso é um momento que a gente está vivendo muito aí, até por causa dessa distância, né? Vamos dizer assim, o digital distanciou as pessoas, então você não consegue pegar um comportamento corporal, pegar uma visão, né? Eu gosto bastante de usar ali algumas técnicas e práticas de coach, né? Life coach, onde você usa PNL, usa outras técnicas, até mesmo coisas que foram replicadas aí para o Management 3.0, Agile Coach, tudo essas técnicas que vieram aí de uma análise mais, né, pessoal ali, de você entender como que a pessoa está se sentindo naquele momento e aplicar isso de fato na comunicação. O digital não ajuda a gente. Por exemplo, eu estou falando aqui, mas eu não sei se o Sérgio está gostando do que eu estou falando, né? Se a Ju está gostando, que ela entrou aí, seja bem-vinda. Né? Se o Josemar está curtindo também, eu não sei, né? Eu vejo vocês balançando a cabeça e sorrindo. Pode ser um balanço na cabeça, tipo, não estou entendendo nada, ou não estou gostando do que esse cara está falando, quem que ele pensa que ele é? Então, são situações que a gente vai vivenciar e vai acontecer ainda por um bom tempo, né? Isso não vai voltar mais ao que era anteriormente. E uma coisa que é bem importante, que aí sim é um ponto que você tem que levar em consideração, é o quão frustrado você está se sentindo, né, nesse processo, e se colocar também, aí é a outra palavrinha mágica que está na moda, que é a empatia. Se coloque no lugar da empresa, né? Você, sendo o dono da empresa, você faria exatamente aquilo ou você faria o que você está pensando, né? Então, uma vez eu ouvi um dev falando para mim que lucro não era importante. Aí eu parei, respirei, olhei para ele, eu falei: o seu emprego é importante? Sim. O seu salário é importante? Sim. E se você não receber esse salário? Não. Peraí, eu tenho que pagar minhas contas. Então, a empresa também tem que pagar as contas dela e uma delas é o seu salário. E tem que sobrar um dinheiro para o reinvestimento e para a empresa pagar o salário daqueles que acreditaram nessa empresa no passado, que são acionistas, que são os donos e assim por diante. Então, existe um ecossistema e muitas vezes a gente acaba pecando por não olhar para esse ecossistema e olhar só para a gente. Não quero dizer que você tem que desistir dos seus objetivos, pelo contrário. A comunicação ela tem que vir clara e tem que ficar claro para você quais são os objetivos da empresa e você tem que estar empenhado em seguir junto, engajado, né? A outra palavrinha mágica aí, né? Engajado. Então, como que você está? Estou engajado? Não estou? Né? Vou buscar esse engajamento? E também essa liderança preocupada em te engajar também, né? Não é só você também tomar a iniciativa e partir para essa linha, né? A empresa também tem que ter uma contrapartida. Eu acho que se eu juntar a sua fala com a do Sérgio, talvez não tenha tanta discordância assim. E uma coisa que eu achei legal na sua fala com a do Sérgio foi: se a gente está cada vez mais horizontal, menos hierárquico, essa comunicação ela vai ter que ser mais rápida e melhor, né? E quão preparado, igual o exemplo que você trouxe, né? Quão preparados estão todos ali para ter essa conversa da forma como ela realmente precisa acontecer. Eu acho que talvez aí tenha uma grande dor, né? A estratégia ela precisa ser definida e quão preparadas as pessoas estão ali para poder falar disso e tudo mais. Deixa eu só... desculpa, Ju, só um minutinho, só para... O Cristiano falou que ele não sabe se a gente está gostando ou não do que está sendo falado, então vamos à discordância. Brincadeira. É assim, um ponto, quando eu me posicionei com relação a essa questão de expectativa, eu não levei para a questão pessoal, eu levei para a questão técnica do dev. Tá? Porque se eu fosse um dev, a coisa que eu mais lamento na minha vida é nunca ter aprendido a fazer uma linha de código. Porque se eu fosse dev, eu seria hoje o cara mais feliz nesse mundo, entendeu? Porque o dev, ele arruma o que fazer muito rapidamente. Então, assim, eu acho que ninguém tem que sofrer, principalmente quando é pessoal, e que você está nessa condição, você não deve sofrer de forma alguma. É muito difícil você trabalhar numa empresa que você garanta que essa empresa vai responder por 100% da felicidade ou das expectativas que cada um constrói. E não tem sentido ninguém trabalhar sofrendo, independente de toda essa coisa bacana que a gente fala, de todas as metodologias, de todas as técnicas, de tudo que tem, ninguém merece trabalhar sofrendo. Então, eu sou velho, infelizmente, não vou aprender a programar, lamento, talvez na próxima vida eu volte, já venho com esse foco. Pior que vai, se você quiser, você aprende. Então, quero... Eu tenho 40, estou aprendendo Python. Eu tenho 61, acho que eu não sei que eu tenho mais tempo para isso.
Tem. Depois É. eu vou te passar uns links bacanas. Você vai aprender, ó. Então, acho que esse é o ponto importante, sabe? O que eu acho mais legal nesse ambiente de hoje, diferente de quando eu comecei a trabalhar há 40 anos atrás, é que há 40 anos atrás você tinha pouca chance de falar, sou feliz com o que eu estou fazendo, eu tenho opção de escolher. Você entrava numa empresa e tinha que ficar nela até morrer. Mas se você saísse dela, seu pai e sua mãe te matava, porque como que você abandonou? Você não ficou nem 30 anos, eu fiquei 25 anos na Embraer, entendeu? O que eu acho que a dinâmica hoje é mais importante. Eu acho legal essa posição do Leandro, que é a questão que o que eu percebo que as organizações estão mais horizontalizadas. Se elas estão mais horizontalizadas, eu acho que todo mundo tem o direito de levantar a mão e falar, cara, não estou feliz, não quero desse jeito, eu acho que não funciona, e defender seus pontos de vista. Agora, se você está num ambiente que é ruim, que você está infeliz, que você não consegue fazer nada, você não tem só frustração, né? Nada de perspectiva. Cara, cai fora. E se você for dev, cai fora rindo. E, José Mário, eu não sei qual que é o teu negócio, não, tá? Mas quando você falou que foram 70 embora, se for tecnologia, vira concorrente, cara. Junta esses 70 e vai montar um negócio concorrente. O mundo está permitindo isso hoje. Eu sou de tecnologia e eu fui um dos cortados, tá? Porque lembrando que o Cristiano falou sobre palavrinha mágica de empatia. Eu olhei também o ponto de vista do M&A, do ponto de vista da empresa. Obviamente, numa reestruturação, as duas cadeiras têm cadeiras iguais. E no meu caso, eu sou de São Paulo e a empresa é de Fortaleza. Então, o custo Fortaleza é menor do que o custo São Paulo. Isso iria acontecer a qualquer momento. E eu também estava num processo de, cara, esse lugar já não é mais para mim. Então, é o que você falou, Sérgio. Chega uma hora que o seu ímpeto de produzir ali também já não é mais o mesmo também, né? Ó, vou falar para vocês, eu sou engenheiro mecânico aeronáutico. Onde eu podia trabalhar na minha vida, eu só tinha um lugar para trabalhar, que era Embraer. Vocês que são de tecnologia, vocês podem trabalhar onde vocês quiserem, em qualquer lugar do mundo, de casa. Imagina, eu não podia fazer isso. Como é que eu ia montar avião de casa? Mas, Sérgio, tem um perigo aí na sua fala, porque nós estamos falando de uma bolinha, né? Isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Então, eu acho que tem muito brasileiro que ainda não tem essa opção. Esse grupo, eu acho que tem, esse grupo que está aqui hoje conversando tem essa facilidade, né? Então, mas, Leandro, você só consegue romper uma bolha quando você rompe uma bolha, entendeu? Então, eu sempre faço esse discurso porque eu acho que esse entendimento ele tem que ser democratizado. Acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade. Sim. Eu preciso defender esse direito. Se eu ficar defendendo um grupinho muito restrito, não. Eu trabalho com empreendedor, eu trabalho com educação empreendedora, eu trabalho com criança e adolescente em educação empreendedora. Eu preciso falar para eles, cara, vocês têm a mesma chance que todo mundo. E agora a Ju falou para mim que eu posso aprender a programar, vou entrar nesse esquema, vou parar de fazer discurso para os outros, vou fazer para mim também. Então, assim, eu acho que esse é o ponto mais importante, entendeu? O que eu defendo é não sofra. Ninguém merece sofrer. Eu vou passar a palavra para a Ju, porque a Ju já me ganhou, que ela falou em Python, e eu sou apaixonado por Python. Eu acho uma linguagem deliciosa. Faz um tempinho que eu não programo. Talvez no meio do caminho aí eu fiz outras escolhas aí, já, né? Vou repensar depois aí. Olá, é isso aí. Muito bom. Ju, você ia fazer uma pergunta? Era um comentário? Você já fez? Como é que estamos aí? Não, que assim, eu não sei se vocês falaram dessa questão. Assim, eu estou aprendendo, eu sou da área de tecnologia também, desde hoje eu estou na área de projetos de tecnologia e estou migrando para DevOps. Por isso eu estou aprendendo Python. Mas o que hoje eu vejo muito é essa questão do ágil com os times autogerenciáveis. Eu queria saber a opinião de vocês, porque é o seguinte, beleza, hoje eu não tenho mais um líder centralizado aqui, mas o time tem que estar automotivado. E nem todos os perfis são iguais. Então, como se gera um equilíbrio para gerar um time de perfis diferentes e manter todos engajados ao mesmo tempo,
sem uma liderança ali. Uma liderança Ótimo, que eu falo no ótimo. modelo convencional. Ô, Jô, eu acho que é o seguinte, tem um ponto aí que a gente tem que entender aonde cabe isso, né? Eu acho que o primeiro lugar, a primeira coisa é o ágil não veio para salvar o mundo. Não. Você não vai aplicar ágil em todos os lugares e o chão de fábrica ágil para mim é um lugar que não faz sentido, é uma linha de montagem ali Sim. que provavelmente vai ser automatizada, enfim, blá blá blá. E geralmente quando você vê o ágil, ele é híbrido. Na verdade, para você ver algo assim que é 100% ágil, aqui no Brasil ainda tô para Então, ver alguma empresa que seja. Eu acho que cabe o ágil em alguns lugares, e se você pegar um artigo de 1986, que eu acho que é um artigo que ainda é válido ler ainda, e que algumas pessoas trazem aí como uma das primeiras pedras aí da agilidade, que é o The New Product Development Game. É difícil falar o nome desse negócio. The New Product Development Game. The New Product. É um artigo de 1986. Se você olha para o Scrum, e ágil não é Scrum dá para você fazer Scrum sem ser ágil, enfim, mas a base do Scrum depois vem muito desse artigo. Uma das coisas que esse artigo fala, e que eu acho que se perdeu nisso tudo, é o nível de maturidade que um time desse deve ter. Vamos ser um time multidisciplinar e um nível de pessoas sêniores ali. Porque são pessoas que estão trabalhando num lugar que é complexo, de inovação e tudo mais. A hora que você... Então, se você consegue montar um time desse, e esse time está muito alinhado com a estratégia, está claro aonde eles precisam chegar, aí tem um negócio que eu gosto de usar muito, que são restrições habilitadoras, ou seja, quanto tempo a gente tem para chegar lá, qual é o budget, qual é o time, você consegue dar esta liberdade para que eles ajam dentro deste lugar. E aí, dentro deste lugar, com foco em algum lugar que eles precisam, em alguma coisa que eles precisam chegar, um time maduro, aí você vai conseguir chegar lá, tá? E por maturidade, eu não estou falando necessariamente de idade, eu não estou falando que tem que ser pessoas de 70 anos de idade, ou de 40, ou de 30, ou de 20, mas pessoas que saibam lidar com isso, aí a gente vai chegar lá. Então, eu acho que com essa coisa de o ágil vai salvar o mundo, isso se perdeu um pouco. O que a gente tem hoje, e aí a gente está aqui no evento do LBO e falando de um dos pilares do LBO, que é a estratégia, e aí no preenchimento da primeira... O LBO é dividido em dois momentos, né? A definição da iniciativa e o acompanhamento da iniciativa. Na definição da iniciativa, a estratégia é uma das coisas que está lá, porque uma das perguntas que a gente faz é: isso que nós desenhamos com alinhado está com a estratégia. E esse preenchimento dessa primeira etapa, ela é feita muito a várias mãos, que é justamente para prover esse alinhamento e este norte, para que as pessoas se sintam fazendo parte, quando elas estão ali podendo discutir, trazer a opinião delas em relação a tudo isso, isso ajuda a alinhar o que elas estão fazendo e ajuda a motivá-las, porque cresce um sentimento de pertencimento. Eu fiz parte do desenho disso. Boa. E a partir do momento que você faz parte do desenho aquilo toma uma outra relevância para você. Então, aí você alinha as pessoas ganham um sentimento de pertencimento. Esse sentimento ele pode desaparecer no meio do caminho, porque, cara, o Sérgio resolveu agora que ele vai aprender Python. Então, o objetivo de vida dele mudou. Ele está indo para um outro lugar. Então, ali ele desalinha daquilo e tudo bem, esse grupo vai seguir e ele vai ter a oportunidade ali de ir para... conquistar coisas novas na vida dele e ir para novos lugares. Então, um dos porquês do desenho do LBO tem muito a ver com isso que a gente discutiu agora. Como é que a gente alinha todo mundo? Como é que a gente motiva todo mundo? E sem esquecer que isso tem que estar conectado com uma estratégia. Porque se cada um for para um lugar dentro da empresa, a gente não vai chegar no tal do lucro que o Cristiano trouxe, e sem o lucro não tem salário, não tem investimento, né? No momento de pandemia, você precisa ter caixa. Como é que você conquista esse caixa para sobreviver em um determinado momento? É através do lucro. Então, chega a ser insano alguém falar que a empresa não pode ter lucro, né? Em que mundo esse ser humano está vivendo? É uma pessoa que tem um nível de maturidade ali que eu acho que não caberia para um time desse. Então, essa pessoa vai trazer um desalinhamento ali, vai trazer dores ali, tá?
Não sei se respondi. Marcelo, não sei se você quer completar em como é que o LBO ele ajuda nesse lugar todo aí também. Acho que só fechando aqui o nosso papo de hoje, quando a gente fala ali acho que tem tanta coisa para a gente falar, para conversar, sendo bem objetivo aqui, para a gente não já indo para os finalmente, né? O LBO como ferramenta, ele faz a gente pensar muito ali na iniciativa e quando uma das perguntas que a gente falou de investigação é como que, quando a gente está investigando uma iniciativa, como que a gente olha se essa iniciativa ela tem algum tipo de conexão com a estratégia vigente, né? Ou com as estratégias vigentes que podem existir dentro da organização. Eu acho que assim, eu gostei muito da fala tanto do Cris quanto do Sérgio, que trouxeram pontos de vista complementares, não foram que contrariaram um ao outro. E é isso. Acho que essa questão da auto-organização que você trouxe, essa questão do lucro, eu me nego até de falar sobre isso, porque assim, eu tenho cada vez visto mais pessoas levando as organizações a discussão para esse ponto, né, não, vamos aqui sentar, nos abraçar, dar as mãos e tudo vai dar certo e tudo vai se resolver. Mas enfim, trazendo aqui para a nossa realidade do EBO como uma grande ferramenta que vai fazer a gente pensar na iniciativa, na oportunidade, antes da gente cair para a solução. E, nesse momento, a gente está procurando olhar essa iniciativa dentro desse arcabouço maior, onde existem essas estratégias. Acho que é esse o ponto mais importante para a gente estar sempre pensando aqui. Acho que é isso, Leandro. Eu só queria fazer um convite. Eu não estou aqui com a tela compartilhada. Compartilha a tela com a gente aí, então. Vou compartilhar. Eu queria fazer um convite aqui. Opa! Eu abri aqui a tela, mas eu não compartilhei. Eu queria fazer aqui um convite, porque a gente está construindo uma comunidade. Justamente para discutir tudo isso que a gente está falando aqui, né? Já que a gente tem tempo limitado, né? A gente está convidando as pessoas a participarem dessa comunidade LBO no Telegram. Aponta o seu celular para cá, sua câmera vai levar você ali para o Telegram, e não deixa de avaliar o nosso encontro aqui. O que você achou legal? O que você não achou tão legal? É importante, às vezes é mais importante a gente escutar o que não é tão legal do que é legal, para que a gente possa ir melhorando os nossos encontros, que tem como esse objetivo, né, a gente falar sobre esses grandes pilares que sustentam ali esse modelo de pensamento e esse modelo de fazer que é o LBO. Então, aponta o seu celular tanto ali para avaliar o encontro, tem 2, 3, 4 perguntinhas muito simples, e participa ali da comunidade, entra ali no Telegram para a gente continuar o nosso bate-papo. É isso, Leandro. Muito bem, Marcelo, muito bom. Adorei a conversa. É o que você falou, se deixar, a gente vai ficar aqui 4 horas, né? Mas então a gente precisa colocar aqui um time box aqui, limitar. Já passamos de 1 horinha aí, que era o previsto, era o combinado. Queria agradecer muito quem participou ao vivo aqui e interagiu aqui. A Ju, o Josemar, o Ricardo, obrigado vocês aí pelas contribuições. Queria agradecer também o Sérgio e o Cristiano. Eu não sei se o Sérgio Cristiano quer deixar aí uma última palavra. Diga, Cristiano. Só muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito bom. Sérgio? Eu não quero falar muito obrigado, não, porque eu espero ser convidado mais vezes, entendeu? Então eu prefiro deixar esse buraco no relacionamento, entendeu? Essa coisa mal resolvida para vocês me convidarem para uma próxima conversa. Mas eu acho muito legal
tratar questões dessa natureza. Eu acho muito bacana conversar sobre, trocar experiências. Eu acho muito bacana que talvez eu seja o mais, eu talvez não, com certeza sou muito mais velho que todos vocês, e eu venho de uma experiência que é muito diferente das suas. Então, eu acho muito bom quando eu me permito participar dessa troca, porque eu aprendo bastante com esses entendimentos, com essas visões de vocês. Não, muito mais, tá? Eu tenho 52. Eu tenho 61, coisa pra caramba, mais de 20% da sua idade. Vocês não tão longe, não, gente. Que é isso? 10 anos. Todo mundo aqui, assim, ó. 10 anos é muito tempo. 10 anos acontece muita coisa. Maravilha, gente. Obrigado a todos que estão aqui. O pessoal que vai assistir a gente aí no canal no YouTube, não vou deixar de lado, não. Assina o canal, clica no sininho aí, compartilhem o link. Eu acho que é uma discussão muito relevante, independente do LBO. Vamos propagar o assunto aí. Eu acho que tiveram alguns pontos bastante interessantes no papo de hoje e que podem ajudar aí outras pessoas a crescerem e a conquistarem aí oportunidade de poder ter escolhas, né? Como o Sérgio trouxe aí, que é muito bacana. Ju, não deixa de achar aí o Sérgio e mandar os links de Python para ele. Já chamei ele aqui no Telegram. Agora, Josemar, só vou te falar um negócio. Não fique onde não te cabe. Eu já fui parar na UTI por conta de estresse de trabalho. Não vale a pena. Não vale a pena, porque eles te trocam no outro dia, meu filho, e você é que se lasca. Nunca mais eu dou sangue por... Primeiro saúde. Verdade. Nunca mais. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Abraço. pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal.